Fernanda diz a Franco que finalmente ele está agindo de forma inteligente e não tem que se preocupar porque vai se casar com a Érica e isso é o que importa. E ele já sabe que ela de maneira alguma vai interferir no casamento deles. O Franco então pergunta se ela faria o mesmo. A Fernanda responde que caso a Érica tenha acreditado no que disse a Gardênia, talvez ela possa considerar um acidente. É claro, porque nesse caso não estaria tão decidida a se casar. O Franco pega nas mãos da Fernanda e diz que ela não é um acidente. E se a Érica acha isso, ela está totalmente enganada. Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amanhã é Para Sempre. Haja emoção, viu? Fiquem ligadinhos porque vai rolar alerta de spoilers, chamadas e capítulos completos. Se inscreve já no nosso canal, deixe o seu like e nos conta de qual cidade você está nos acompanhando para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço, combinado? Não se esquece, deixe o seu like e comente também em nossos vídeos para que vocês recebam notificações de vídeos novos todos os dias aqui atualizados. Embora não tenha mais nada a fazer, o que ele vai dizer a ela tem que esquecer. Então ele diz que a ama desesperadamente como um condenado à morte à vida. Já na cadeia, o Adriano vai em uma barraquinha e pede alguma coisa para beber. O vendedor pergunta o que ele quer beber. O Adriano responde que qualquer coisa, porque não tem como ir na rua comprar o que ele gosta. O cara pede para ele falar o que quer. Adriano insiste que qualquer coisa. O cara conhece o Adriano e fica surpreso e pergunta se ele é o Dr. Garlhado. É aí onde o cara pergunta se ele não está lembrando dele. O Adriano fica só olhando espantado. O cara estende as suas mãos e se apresenta. Eu sou o Lúcio, o motorista da Dona Bárbara. O Adriano, por sua vez, não pega em suas mãos, mas o Lúcio pergunta como ele entrou naquele hotel de luxo em uma risada irônica. O Adriano pergunta há quanto tempo o Lúcio está ali preso. Lúcio responde que não sabe, que até perdeu as contas, mas que vai sair logo porque o advogado que ele tem é muito bom. Porque se dependesse da sua patroa, a Bárbara, ele morfaria naquele lugar porque ela não está nem aí para ele. E de uma forma debochada, ele diz que tem uma boa conduta e é empresário e aponta para sua barraquinha. E diz que isso é a vida e ali na cadeia eles são todos iguais. O Adriano pergunta que crime ele cometeu. Lúcio pede para ele adivinhar e diz que a Bárbara lhe deu uma joia e quando foi vender, a polícia já estava lá lhe esperando. Adriano diz que conhece muito bem a Bárbara e que ela não faz isso a custo de nada. O Lúcio responde, pois é. Adriano pergunta o que foi que ele fez para que a Bárbara tenha feito isso com ele. O Lúcio responde que isso é uma longa história e diz que ele sabia demais. O Adriano pergunta o que ele sabia demais. O Lúcio diz que sabia muitas coisas, como por exemplo que ele e a hiena tinham uns encontros. E é muito engraçado ver ele ali enjaulado e diz que aquela mulher, a Bárbara, não tem quem ganhe, nem mesmo o Gonçalo, e que não vai achar estranho que o patrão apareça com a passagem de ida para o céu comprada pela própria mulher, a Bárbara Grego, e depois dá uma risada do Satanás. Voltando a falar do Franco e da Fernanda, ele diz que daqui a uns dias vai desaparecer para sempre da vida dela, mas que antes vai negociar a liberdade da Lili, pois vai com a Érica para algum lugar distante e vai aprender a amá-la e vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para reparar qualquer dor que ele tenha causado. Nesse momento, o Franco pega nas mãos da Fernanda e diz que não quer ir embora sem antes dizer que com esse tempo que lhe conheceu, viu como seu mundo e seus sonhos foram destruídos e foi o suficiente para se apaixonar por ela. Fernanda pede para ele parar. O Franco diz que, por favor, ele quer dizer tudo isso a ela porque alivia a sua alma e pede que ela ouça sem se sentir obrigada a responder. E continua dizendo que tudo indica que o destino deles dois foi escrito desta maneira. E ele está condenado a saber que ela existe e ele não pode alcançá-la. Mas acredita que nem que seja por um instante, ele pode enganar o destino.
E é justamente isso que ele está fazendo naquele momento, mesmo sabendo que, infelizmente, ele vai voltar à realidade daqui a alguns minutos. A Fernanda então pergunta por que então mudar o destino por alguns minutos. O Franco responde que acredita que é possível por alguns instantes ele deixar aquele momento marcado e deixar escrito para sempre que ele ama ela para todo sempre até o dia da sua morte, e se declara que ama ela e continua. Graças a esses minutos, com toda certeza que em poucos dias não vai voltar a saber nada de mim. Ele pede, ele suplica que ela permita ele se despedir. Fernanda questiona: se despedir? Franco responde que sim, se despedir para sempre. E em seguida, o Franco não conta conversa, taca-lhe um beijo na Fernanda. Gonçalo está muito feliz que o Camilo vai se casar e diz que, como dizia sua esposa, a Bárbara, que talvez o casamento lhe traga a maturidade que ele precisa. Fernanda fica indignada ao ver o seu pai sendo enganado daquela forma. Em seguida, o Gonçalo diz a Franco que se tornou para ele uma tragédia a situação da filha Liliane e diz que tem momentos que ele se desespera e quer muito que a polícia intervenha. A Bárbara trata logo de interromper aquela conversa e diz que eles concordaram que a Liliana está com Oregon por vontade própria. A alegação mostra isso. A Bárbara pergunta a Franco se ele já ouviu falar da síndrome de Estocolmo. O Franco responde que sim, isso acontece quando a vítima de um sequestro cria laços com o sequestrador. Bárbara responde que é exatamente isso, e é isso que ela acredita que está acontecendo com a Liliane. Ela deve ter se apaixonado pelo Dr. Oregon. O Gonçalo, totalmente inocente, diz que se isso realmente for o caso, ele vai respeitar a decisão dela, embora doa na sua alma não poder voltar a vê-la. O Franco diz que entende e que reitera que antes que ele vá embora do país, a Liliane vai voltar para eles. O Gonçalo diz que a pergunta que está constante atravessando a sua cabeça é: o que será a sua filha Lili? Já na casa do demônio do Bravo, ele entra no quarto da Liliane, lhe observa dormindo e fala: quem iria dizer que a filha do meu maior inimigo estaria sob as minhas proteções? A Liliane Elizalde, a louca, a desprezada, a incompreendida. Afinal de contas, você e eu não somos diferentes. A solidão é um laço que nos une e vai nos unir para todo sempre. Não estaremos mais sozinhos, agora nós teremos um ao outro. Na festa do Camilo e da Loveline, o Camilo faz uma piada de mau gosto e diz que para todo pé sujo tem um sapato velho. E todos riem. Em seguida, o celular da Priscila toca e o Aníbal proíbe ela de atender, porque eles não sabem o que está acontecendo. A Priscila fica sem saber o que fazer. Em seguida, a cena corta para o Camilo, que continua a dizer que, para a surpresa de todos, ele vai se casar. Todos gritam que até que finalmente ele vai se casar. Outros dizem que sabia que um dia ele ia tomar juízo e tal. O Camilo diz no microfone que imagina a inveja que todas devem estar sentindo naquele momento. E em seguida, o Camilo diz que agora vai falar sério e continua. Segundo a família Norton, ele tem que dizer ali na frente de todos porque eles devem se casar com a Loveline. E manda a Loveline dar uma voltinha e perguntam se todos perceberam. O Camilo diz que isso não é tudo, porque a Loveline não é só uma carinha bonitinha, porque ela também sabe cozinhar. Então, senhores, eu tive uma ideia, que a cozinha tem que ficar perto do quarto para que a Loveline fique pertinho e não tenha que andar muito. Todos riem e debocham da palavra que o Camilo acabou de dizer. E ele ainda continua dizendo que vai falar sério. Então, nesse momento, ele anuncia que vai casar com a Loveline porque ele ama com todo o seu coração e agradece a todos por estar presente ali. E enquanto isso, a Priscila está muito agoniada e sai e diz que já volta. A Priscila consegue ligar para o Vladimir e pede para ele prestar muita atenção no que ela vai dizer. Vladimir pergunta o que foi que aconteceu porque ela está muito nervosa e pergunta se ela brigou com Aníbal e o que foi que ele fez. Priscila imediatamente pede para ele passar o telefone para o taxista. Vladimir, surpreso, pergunta como que ela sabe que ele está no táxi. Priscila diz que é para ele entender e não ficar fazendo perguntas e passar logo o telefone para o taxista. O Vladimir, por sua vez, passa o telefone para o taxista, que escuta tudo o que tem que fazer
para dali para frente poder salvar a vida do Vladimir. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Não se esquece, já deixa o seu like, sua opinião aqui nos comentários, porque isso é o que vai fazer com que vocês recebam notificações novas todos os dias dos nossos vídeos. Ative o sininho de notificações também e fiquem todos com Deus e muito obrigada por sua audiência.